né, como as pessoas eram antes, né? As práticas que eles tinham que prejudicavam eles mesmos, né? Aí, antes, Paulo começa a instrução ao Coríntios, fazendo lembrar que alguns tinham sido antes e o que tinham passado a ser. É o que a gente tinha começado antes, né? Tinha conversado antes do intervalo. Que o apóstolo Paulo, ele leva as pessoas a olharem para eles e se lembrarem o que eles eram e agora o que eles são. Aí vem as antigas práticas que eles faziam, né? Que são as práticas sexuais viciosas, e os pecados contra os outros. Aí as práticas sexuais viciosas são as impurezas, a idolatria, os adultérios, né, os efeminados e os sodomitas. Eram algo que eles cometiam contra eles mesmos, contra a própria carne mesmo, antes de serem lavados e transformados por Cristo. E também eles cometiam o pecado contra as outras pessoas. Né? Agora Paulo enfatiza que as atitudes pecaminosas que prejudicam terceiros, que são os ladrões, os bebedores, os maldizentes e os roubadores. O que Paulo disse para eles? E quando eles não estavam dentro do evangelho, quando eles não tinham conhecimento da palavra, eles praticavam essas coisas, e essas coisas para eles eram natural. E que hoje era tempo de eles abandonarem isso, porque eles estavam inseridos no evangelho de Cristo. Eles eram homens santos, transformados, lavados e regenerados pelo Espírito de Deus. Era o que Paulo sempre enfatizou aqui desde o começo da lição, que eles foram chamados para ser transformados pela palavra do Senhor, regenerados por Cristo. E assim, o que me chamou a atenção do lado de cá, o pecado contra os outros, é algo que, assim, a pessoa ela faz assim de uma forma muito sutil e muitas das vezes ela nem tem consciência de que ela está pecando, porque já é algo tão natural na vida dela, tão natural no dia a dia dela, que ela continua fazendo, que é a questão dos maldizentes. Aí eu coloquei pequenininho, que são os fofoqueiros. Aquela história, né, de como minha mãe falava, o telefone sem fio, você escutou aqui, não escutou direito e vai passando, passando, passando para frente. Gente, isso mata o ser humano. Isso mata o cristão, isso mata a igreja, isso mata o ministério. Eu tenho assim comigo. Se eu precisar resolver algo com alguém, né, eu vou pedir para Deus me encher de coragem e eu chegar lá e resolver com a pessoa. Porque muitas das vezes eu quero abrir o meu coração para o outro que está do meu lado. Mas aí o outro que está do meu lado, em vez de ver que eu estou tentando abrir meu coração, ele acaba usando aquilo para incendiar a igreja inteira ou incendiar os colegas que estão em torno. Porque, assim, eu acredito que, de repente, eu vou conversar com alguém que, tipo, não dá muito com a cara do Gui. Aí o Gui fala alguma coisa que eu não gosto. Aí, em vez de eu chegar nele e falar, poxa, Gui, eu não gostei daquilo que você falou. Aí eu chego pro outro do lado, poxa, Rian, o Gui falou aquilo, aquilo, aquilo. Rian, eu sabia que ele ia falar. Pronto, aí já começa a espalhar. Tipo, algo que a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Né? Tiago, ele fala sobre o poder da nossa língua, né? E ele ainda enfatiza que a nossa língua é um dos menores membros do nosso corpo, mas a gente tem um poder destruidor se a gente não souber usar a nossa língua, né? Deus criou os nossos lábios, a nossa língua, que é para a gente levar a palavra de adoração, palavra de amor, palavra que levanta o outro. E até na hora que você vai exortar o outro, porque muitas das vezes você não vai fazer fofoca, mas muitas das vezes você vai lá exortar. E até na hora de exortar, se você não souber exortar, você arrebenta a pessoa. O pastor quer falar? Pode falar, pastor. Tem um pastor Carlos Alberto, com ele, seguiu no campo de batalha, homem de Deus. Ele falava o seguinte: o fofoqueiro geralmente procura outro fofoqueiro, né? Porque ele sabe que vai dar alimento para ele. Então, quando o fofoqueiro chegar para você para conversar e falar de alguém, você fala assim: por que você está me falando isso? Quem você acha que eu sou? Você quer que eu ore para essa pessoa? Porque é o seguinte, ele procura você porque ele acha que você vai alimentar aquele mal que está nele. Ele acha que você tem um perfil que ele tem. Então, o pastor Casalberto era muito enfático em relação a isso. Ele falava: olha, se um fofoqueiro chegar para você para falar mal de alguém, você pergunta para a pessoa: por que você está me perguntando isso? Por que você está me falando isso? Por que você está me indagando? Por que você está me trazendo essa notícia? Qual é o propósito? E a pessoa fala: não, porque eu falei, então, ou a gente ora para essa pessoa, ou você vai lá e fala com a pessoa. Eu posso falar com essa pessoa o que você está me dizendo?
Entende? Não, não pode falar. Então é o seguinte, olha, eu não quero ouvir mais. Porque a fofoca, ela é um veneno, que ela corrompe a alma, né? Quando o Senhor fala que a má companhia corrompe a alma, ele está dizendo sobre isso, né? Ele usa o sábio fala isso, a má companhia corrompe a alma. Ela corrompe a alma por quê? Vai falar coisas que vai te contaminar a alma. Eu tenho uma ideia muito bacana do Rian. E aí, de repente, a Ana Kelly começa, mas o Rian fez isso comigo, o Rian fez isso comigo. Eu gosto da Ana Kelly, de repente eu vou pegar uma raiva do Rian, porque eu gosto da Ana Kelly, sem que o Rian tenha feito nada comigo. Né? E de repente a ideia que a Ana Kelly tem do Rian não é a ideia que eu tenho, então eu tenho que levar para a Ana Kelly essa ideia que eu tenho do Rian, do garoto bom, esse negócio todo da Ana Kelly. Por que está falando isso? O Rian fez isso. Vamos lá conversar com o Rian, vamos nós três. Pronto, ali você mata a fofoca, você mata toda a armadilha, todos os lados de Satanás. Né? É por isso que ele fala, a má companhia corrompe a alma. Ou seja, corrompe as suas emoções. Hein? E assim, eu falo assim algo com muita propriedade mesmo, gente. A questão de você ser maldizente também entra lá em Gálatas 5, fruto do Espírito, é falta de domínio próprio. E eu acho assim, se você tem algo em você que você sabe que você tem aquilo, evita ficar no ambiente, porque às vezes a pessoa faz assim, eu era do mundo, eu bebia, fumava, então eu não passo na frente do bar, não fico perto de quem está fumando, não fico perto de quem está bebendo. Eu era do mundo, eu roubava. Poxa, eu vejo algo aqui que me chama atenção, hoje que eu sou nova criatura em Cristo, mas né, eu vou evitar para mim não ser tentado. Aí, tipo, eu era do mundo, eu era fuxiqueiro. Vou para Jesus, continua sendo fuxiqueiro. Como assim? Aí não está adiantando. Porque se Deus veio para te regenerar, você não está deixando ele mexer na sua casa toda. Ele está mexendo só nas partes que você permitiu. Entendeu? E eu acho que quando a gente fala que nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo tem que habitar por inteiro. Ele não tem que ser aquela visita que só chega e senta no sofá da sua sala e você vai correndo e fecha a porta do quarto para ele não ver seu quarto, para não ver a bagunça que está lá dentro. Ou então você pega, leva ele para a cozinha, né, para ele ver as coisinhas gostosinhas que você fez para comer, e o resto da casa ele nem anda, porque se ele andar, ele vai ter um troço se ele ver. Não, o Espírito Santo ele tem que habitar por inteiro. Né? Nós temos que ter isso consciente na nossa mente, que nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos selados, somos lavados, nós somos regenerados, nós somos habilitados, e habitação é uma palavra que eu gosto muito. Né? Porque o habilitado você está preparado, e a habitação você é moradia. A gente tem que ter isso dentro da gente. A gente tem que ter isso bem firme. E eu estava falando no começo, antes da gente ir para o lanche, que quando eu li essa lição toda, eu fui lá para Gálatas 5, e eu peguei só o primeiro versículo, que é o versículo 16, que diz: andai no Espírito e não cumprireis o desejo da sua carne. Qual é a chave para a gente se manter firme no Senhor? E a gente está buscando andar no Espírito. Nós somos perfeitos? Não, não somos. Embora Deus nos exorta a ser perfeitos, como Ele é perfeito, mas nós não somos. Mas se nós andarmos no Espírito, se nós estivermos ligados naquilo que Deus tem para falar para mim e para você, certamente a gente vai ter uma chance maior de fazer o errado. Ou a gente vai ter uma chance maior de não dar abertura para coisas antigas voltar. Assim, às vezes você está conversando com uma pessoa, assim, eu vejo muito isso no meu serviço. Às vezes a pessoa está conversando contigo e, tipo assim, alguém altera ela, estressa ela. E assim, né, no meu serviço tem pessoas de várias denominações, de várias, né, religiões, e tem muitas pessoas cristãs também. E tem uma pessoa que sempre fala assim, mas porque se eu fosse do mundo, ela ia abençoar. Porque se eu fosse onde eu olhei assim, falei, nossa, fulano, você fica toda hora falando isso. Porque você não entra no mundo, você não vai lá e já não resolve sua vida de vez. Cara, parece que é como se você ser de Cristo fosse algo que te machucasse, que te doesse. Tipo, mas se eu fosse do mundo? Cara, se você fosse do mundo, você não é do mundo. Como nós não somos do mundo, a gente tem que engolir a seco, porque tem hora que não dá tempo nem de beber água. A gente tem que engolir a seco, para que o testemunho de Cristo seja feito ali em você. Porque fulano de tal é da igreja, é todo bobão. Não, não é todo bobão. Não é, porque a gente pode estar fervendo por dentro, mas está Espírito Santo. Vem. Porque se você não conseguir manifestar o fruto do Espírito, você vai manifestar qualquer outra coisa. E Deus nos chamou para nós sermos a habitação do Espírito Santo. E se nós não estivermos no Espírito, nós estamos em outra coisa que não é o Espírito. Aí deu ruim. Sabe? Aí são umas coisas assim que a gente tem que estar atentado. Porque o nosso caminhar é um caminhar onde nós somos vistos.
né? Quando Deus fala sobre as nuvens de testemunhas, são testemunhas boas, mas também são testemunhas ruins. São aquelas testemunhas que estão olhando para você, tipo, nossa, fulano mudou mesmo. Nossa, olha ali, seu Washington agora é de Deus mesmo. Mas tem as testemunhas ruins lá atrás, esperando o primeiro vacilo dele. Nossa, você viu o batom que o seu Washington deu? Caramba, fiquei triste pra caramba. Você viu como é que ele falou assim, falou assado? Tipo, a gente está sendo visto o tempo todo. Né? E é essa a preocupação que Paulo teve com aquele povo. Tipo, vocês são pessoas novas, vocês são pessoas transformadas. Igual o pastor fala, fazer o caminho de volta, ter uma humildade, ter um amor no coração, que os que estão ao seu redor são almas, são de Jesus, que Jesus pagou um preço. Aí você começa a jogar o ego de fora, né, o seu eu, colocar, se compadecer, né, pelo seu erro, pedir perdão. Né, isso aí não é opcional para nós, é de lei, né? Fazer isso. E mostrar o exemplo para outras pessoas que estão se unindo de coração. Eles têm que jogar a alma para fora, porque ganhar uma alma é uma grande festa no céu, mas você colocar esse amor, esse coração aquecido, né? Realmente se apaixonar por almas, ter esse amor mesmo, não. Ou pela gente mesmo, a gente faz isso. E a gente tem que compreender que quando a gente se abandona para fazer aquilo que o Senhor fala, na maioria das vezes, a gente não vai receber recompensa humana, porque a nossa recompensa vem de Deus. Se a gente fizer algo esperando receber recompensa humana, a gente está no caminho errado, fazendo com o pensamento errado. E a gente tem que ter algo bem firme, assim, dentro do nosso entendimento, que quando nós caminhamos com Cristo, nós estamos realmente a ser taxados de bobo. E muitas vezes as pessoas vão se aproveitar da gente, porque sabe que a gente tem uma caminhada diferente. Vamos falar uma coisa com você, Ana Kézia. Deus é tão maravilhoso que das muitas vezes que eu fui taxado de bobo, foram poucas, né? Mas foram poucas, eu alcancei a vida daquelas pessoas. Deus alcançou através da minha vida. Muitas vezes. Você não tem atitude, não sei o que, não sei o que lá. Não, cara, deixa quieto, vamos orar a Deus. Pô, você é bobo, cara. E aquelas pessoas que estavam me afrontando naquele período, né? Se renderam aos pés do Senhor e hoje são servos de Deus. Eu lembro que há uns 25 anos atrás, eu estava mais ou menos já uns 8 anos no Evangelho, eu tenho mais 2 filhos além do Hudson, né, do meu primeiro relacionamento. Eu conheci uma menina, eu estava com meus 18 anos, nós tivemos ali 2 filhos, o Douglas e o Diogo. Né? Um está hoje com 42 anos e o outro está com 38 anos, 36 anos. E eu gerenciava o hotel de trânsito, na época, eles adolescentes, o Diogo muito agressivo, muito violento, e o Douglas muito mulherengo. Né? E eles iam no hotel de trânsito lá conversar comigo. A minha mãe fala com o senhor assim, minha mãe fala com o senhor assado. Aí, aquilo eu tentando conversar com eles, filho, não é assim. O pai mudou. Hoje o pai é um homem de Deus, que não sei o que. E aí o Diogo arrumou uma confusão lá, ele morava ali na Cidade da Alegria, logo na Copa Sul, logo no início. Arrumou uma confusão lá, cara, ele bateu em 3 moleques lá. Nossa Deus. E aí os moleques do movimento lá, e os moleques começaram a ameaçar ele arrumou, ele estava com 17 anos, arrumou uma arma, queria fazer porcaria com os moleques. E o Douglas estava com 2 namoradas, e os dois foram lá para cantar assim para mim, como se fosse aquilo fosse, sabe, fosse assim, algo. E rapaz, eu vi que a mãe deles estava distorcendo a cabeça deles, porque eles queriam ser que nem eu fui no passado. Aí eu exortei, eu disse, olha, a partir de hoje, quero que vocês entendam que vocês não são igual a mim no passado, vocês têm que ser igual a mim hoje. Aquele homem morreu. E se vocês trouxerem a memória minha do que eu fui no passado, eu vou brigar com vocês. Aí eles baixaram a cabeça e falaram, olha, a partir de hoje, não lembre mais do que eu fui no passado. Aquele homem morreu. Porque eu ficava quieto, porque eu ficava com pena deles, que eles queriam, sabe, eu queria se mostrar os caras, né? Mas o meu silêncio estava massageando o ego deles, para eles continuarem sendo que nem eu fui no passado.
O pai era violento, o pai era mulherengo, o pai fazia isso, o pai fazia aquilo, o pai fazia aquilo outro. E eles queriam me espelhar. Mas não no que eu era no presente. Naquilo que eu era no passado. E hoje, graças a Deus, são 2 homens de Deus. Né? Um está lá em Camboriú, está morando lá em Santa Catarina, Camboriú. O outro está aqui em Itatiaia. 2 homens de Deus. Se eu tivesse alimentado aquele deles, como é que estaria? Fui lá com o Diogo, nesse rapaz que ele bateu. Na época, ainda tinha um relacionamento com esses caras ainda, com o pessoal lá. Conversei com eles, olha, meu filho está aqui, ele é meu filho, viajou errado, vamos passar o borracha disso aí. Aí os caras, não, mas aí tinha levou prejuízo. Olha, ele bateu em 3 caras, cara. 3 caras podiam ter batido nele. Né? Então ele não bateu, ele não foi covarde. Só que ele bateu muito, ele machucou muito, ele luta muito bem. Ele machucou muitos caras. Então eu falei, olha, os 3 caras podiam ter batido nele, não bateu. Então ele não foi covarde com os caras. Mas ele precisava ter feito isso com os caras. Mas ele fez, mas porque os caras agrediram ele. Bem, conclusão. Morreu ali. Mas se eu tivesse dado sustentação naquilo que no passado era para eles. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado para as pessoas não trazer o nosso passado à memória e massagear o nosso ego em cima do nosso passado errado. Entende? Nós somos transformados. E não pode permitir que o Washington era assim, não, ele era, não é mais, aquele era, já morreu. O era é passado, o era não é agora. E quando você faz isso, aí sim você dá um bom testemunho. E não lembrar do teu passado com glória, Sim. mas com pesar. Hein? É o que o apóstolo Paulo falou para aquele povo, né? Que eles eram novas pessoas, eram novas criaturas, e eles tinham que andar de acordo com a nova identidade que eles receberam, né? Que agora, né? Aí no finalzinho aqui do tópico, ele diz que agora, né? As pessoas eram transformadas. Agora, tais foste alguns de vós, certos crentes da igreja de Coríntios eram ex-fornicadores, ex-adultos e ex-ladrões, mas haviam experimentado a transformação que o evangelho promove. Não nos esquecemos de que cada um de nós crente é um pecador que abandonou as práticas condenáveis e que foi salvo por Cristo. O apóstolo Paulo usa 3 verbos para descrever o contraste entre o antes e o depois, que são os lavados, santificados e justificados. Ou seja, a lição inteira, o apóstolo Paulo ele vem tentando colocar na cabeça daquelas pessoas que eles eram novas pessoas. Eles eram novas pessoas e eles tinham que passar aquilo para frente, viver o novo. Eles não poderiam caminhar com o novo e o velho ao mesmo tempo. Né? Eles não poderiam estar vivendo o novo de Deus, mas ainda continuando com as práticas antigas. Aí eu pesquisei eu pesquisei no YouTube, na cara dura. Aí vem justificação. Tem a ver com o pecado do pecador. Regeneração. Tem a ver com a natureza do pecado. E a santificação. A santificação é a salvação como dádiva. É regeneração. Mas a santificação também é uma tarefa. Quando eu estava lendo isso, eu vi um vídeo que agora eu não me lembro. Mas o rapaz falava sobre nós sermos santificados em Cristo. Ele falava que ser santificado em Cristo é uma missão. Né? Ele falava era aqueles videozinhos pequenininhos, né? Ele falava que todo cristão tem que todo dia pedir para nascer de novo e todo dia pedir para que o Senhor venha santificá-lo através da palavra, através do Espírito Santo, através das suas ações, para que ele alcance aquilo que o Senhor deseja que ele alcance. E ele disse assim de uma forma muito, muito simples, que a pessoa ela só usa a parte de que foi salva, que foi resgatada, foi regenerada, mas ela deixa a santificação de lado, porque ela compreende que porque ela está no corpo de Cristo, os que estão santificados do lado dela vão santificar elas. E ele diz que não. A santificação, assim como a salvação, é uma busca individual diária sua. E quando eu vi esse videozinho, eu fiquei bastante impactada. Foi aonde eu comecei a lançar, né? Eu lancei o estudo todo baseado sobre esse vídeo e sobre Gálatas 5. Assim, se alguém quiser depois ler Gálatas 5, do 16 em diante, é bem interessante, porque ele fala muito sobre a lição 10. E aí depois a gente só lê a conclusão e da minha parte está encerrado. Pode falar. Da minha parte, de levantar, ficar de joelho no chão orando e orar para se deitar. E vem aquele versículo, né? Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e conhece, né?
E sempre quando eu acordo com um louvor na mente. Louvor na mente, o Espírito Santo me dando versículos da palavra para poder ministrar, né? Ministrar quando tiver oportunidade, pegar a palavra. E esses dias, ontem eu fitei na cama, rolei no ar todo, escutando me acordando à noite, eu cansado, uma briga de tremendo, por causa do cansaço, né? O nervo doendo do dedo, assim, deu pra aquele lado no concreto ali. Nossa, eu até queria acordar pra ler, eu fitei, eu tô cansado, né? E o Espírito Santo querendo revelar as coisas, e é direto. A gente começou com uma campanha na casa da irmã ali, e para mim sempre foi assim, light e eu ter isso, né? Levantar e ter um tempo no meu posto de trabalho para poder orar, mas tá tendo uma luta que do nada, poxa, você fica abafado assim com as coisas, e tem isso para fazer, tem aquilo outro para fazer, tem um monte de coisa para fazer, pô, mas não estava dando tempo, porque agora não está dando tempo. Então, você vê, o Deus, ele quer que a gente venha, remir o tempo, né? Palavra, gerenciar o nosso tempo, né? Para ter tempo nas coisas, prioridade do Senhor. Porque as coisas vão vir. Minha rotina de trabalho sempre foi a mesma, porque agora tá mudando. Eu pensei que isso não é mesmo, né? Aí, para tudo, faço devocional, mando as mensagens no grupo, né? A gente ora. Porque se a gente deixar o que está ao nosso redor nos envolver, a gente depois não vai ter tempo de fazer nada. É um esforço. O que eu faço durante a semana? Eu faço meu serviço às 7h30 da noite, 7h30 da manhã. Eu acordo 5 horas. Para quê? Porque eu tenho um tempo para mim e Deus. Se eu deixar o dia começar, cara, não vou conseguir. Às vezes no final do dia não dá. Eu chego em casa às vezes meia-noite, 1h da manhã, eu faço sempre 5 horas. Né? O mais tardar que eu acordo é 5h20. Então, eu coloco o relógio para trabalhar 5 horas, ele desperta, entendeu? Quando eu vou correr ou fazer uma atividade física, eu coloco 4 horas. Quando eu vim para cá, eu coloco 4 horas. E aí o que eu faço? Eu tiro 1 hora para o Senhor, antes de vir para o serviço. De uma forma que eu realmente me disciplinar. Porque se eu não fizer isso, cara, o dia vai me tomar. Mas eu chego em casa às vezes 5h30 da tarde, tento tomar um café, alguém liga para mim. Quando já não tem agenda formada. Né? Às vezes, não, hoje eu vou tirar para mim. Aí eu venho e ligo, pastor, preciso falar com o senhor, tem como o senhor vir aqui, pastor? Aí pronto, meu dia foi embora, atropelou o dia, foi embora, a minha agenda foi embora, porque se me chamar eu vou mesmo. Eu chego em casa meia-noite. Aí você chegar ajoelhado diante do senhor, cochilando já, é falta de respeito. Eu não faço isso com o juiz, né? Eu vou fazer isso com o meu senhor. Então eu fiz essa escolha. 5 horas ou 4 horas da manhã eu coloco ela para despertar. Eu tenho minha 1 hora com o senhor. 1 hora minha com o senhor não é questionável para mim. Entendeu? Se eu vou trabalhar, por que eu não posso separar 1 hora com o senhor? Eu sou um dos primeiros a curtir as mensagens do pastor lá, porque assim, estou acordado já. Já fiz meus EDS lá na empresa, já estou dobrando ele, estou mandando mensagem, colocou a mensagem. Porque não tem, gente, como você fazer isso. Eu falo para vocês sempre. Eu convido vocês a fazer isso. Prega o evangelho para você todos os dias. Tira um momento para você pregar o evangelho para você. Na leitura da palavra, Satanás conhece a palavra melhor que a gente. Né? Muitos ateus, teólogos conhecem a palavra assim, que dá banho na gente. Eles procuram nas entrelinhas da palavra para entender Deus ou para questionar Deus. Entendeu? Então, leia a palavra, mas pregue para você. Pastor, como é que eu prego para mim? É você ler a palavra como se Deus estivesse falando para você. Você traz aquela palavra e fazer uma pregação para você. Entende? O texto que está ali, ele tem que falar contigo. Se você não está falando contigo, procura outro texto. Até que aquele texto encaixe dentro do seu quadrado e você entender, isso aqui é para mim. Entende? Porque senão, vai chegar um momento que você vai ler a Bíblia no automático, como se fosse um livro. Receita de Não, bolo. vou ler a Bíblia para Naquele, vou ver a Bíblia para Mateus, vou ler a Bíblia para me fazer uma boa pregação. Vou ler a Bíblia para ter um conhecimento teológico, para poder fazer, para me evangelizar. Mas para você, o Wesley falou, fui para a Índia, vim evangelizar os índios, o negócio todo. Quando ele encontra com os moráveis, ele fala, poxa, eu não estou convertido. Eu prego para os índios, quem vai pregar para mim? O Wesley ficou desesperado, cara. Ele viu que ele não estava salvo. E tinha medo da morte. Então nós temos que pregar para nós. Quando eu olho isso, eu me lembro daquela passagem que o Senhor fala que o reino de Deus é tomado pela força, né? Aqueles que se esforçam entram. Antes eu não conseguia entender, né? Eu tinha, né, tem palavras assim que eu ainda encontro uma certa dificuldade e fico às vezes praticamente o dia todo pensando naquela palavra, pedindo que Deus fale comigo. Mas eu compreendi que quando Deus fala que o reino de Deus é tomado pela força, é eu e você que temos que nos esforçar para entrar.
Eu e você que temos que nos esforçar para viver. E é isso que Paulo vem falando aqui para esse povo, que eles tinham que se esforçar para viver o verdadeiro reino, para viver o que eles haviam recebido. Aí, na conclusão final, ele diz o seguinte: as igrejas evangélicas estão repletas de pessoas que foram ex. É uma preposição que significa movimento para fora, tirado de, para indicar que uma pessoa deixou de ser algo. O ex-idólatra, o ex-viciado, o ex-ladrão e etc. Entretanto, o mais importante é que somos agora de Cristo, lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o próprio Paulo escreveu aos mesmos Coríntios: as coisas antigas já se passaram. Aí, baseado nessa conclusão final, o que eu tiro para mim? Que hoje, que nós temos o entendimento da palavra do Senhor e temos o entendimento de quem o Senhor é na nossa vida, da onde nós somos resgatados, né? Eu sei da onde Ele me tirou, da onde Ele me resgatou. Assim, eu tenho a missão de todos os dias, nem que seja com a minha atitude, levar um pouco daquilo que Cristo trouxe para mim, para a pessoa que está do meu lado, né? Que muitas das vezes você vai chegar, você vai falar, você vai fazer, né, aquela oração super, super espiritual, vai levar aquela palavra super eloquente, mas aí quando chegar lá na frente, a pessoa nem precisava ouvir tudo isso não, ela precisava apenas que você desse um pouco de atenção, né, levasse um abraço, chegasse para ela e falasse uma palavra que às vezes uma palavra de conserto que ela não ouviu, né, dentro da casa dela, no ambiente familiar, ou até mesmo no ambiente cristão que ela estava, ela não ouviu certa palavra de conserto, e às vezes Deus usa, né, os nossos lábios, né, pela misericórdia dele, para entregar essa palavra para a pessoa, e eu creio que isso é a gente fazer o ídolo do Senhor, testemunhar Cristo a tempo e a fora de tempo, né, e não esquecemos que, né, os olhos do Senhor, assim como Davi fala no salmo dele, ele está nos vendo a todo tempo, né? Davi, ele fala num dos salmos que para onde ele vai se esconder, né? E que do Senhor ele não se esconde, para onde quer que ele estivesse, o Senhor estaria vendo. E a gente não pode esquecer isso. E não carregar isso dentro da gente com medo, com temor. Ai, Deus está me vendo, nossa, ai, socorro. Não, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me vendo. Né? O Senhor está me vendo. Muitas das vezes eu me pego perguntando: Deus, eu tenho sido agradável para o Senhor? Deus, aquela brincadeira ali, nossa, mandei mal, né? Acho que eu peguei pesado, não foi bacana. Deus, o que eu posso fazer para te agradar? Né? Uma vez eu ouvi um podcast do Douglas Gonçalves, ele prega muito assim para adolescente, para jovem, e no podcast dele ele falou que desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente deita, os nossos atos e as nossas atitudes têm que ser de acordo que a gente glorifique o nome do Senhor através da nossa vida. O Senhor tem que ser visto por você o tempo todo, e os outros têm que ver o Senhor em você o tempo todo. Se o cara olhar para você e não ver Cristo ali, você tem que parar e pensar o que está acontecendo de errado. Mas não com ele, com você. Né? E ele falava isso quando ele estava conversando com um líder de jovem pelo podcast. Aí ele pegou e falou que era importante, que mais do que evento, mais do que movimento, era a pessoa ter a convicção de que ela estava conseguindo transmitir Deus nas atitudes dela. Né? E assim, eu creio que essa tarefa é uma tarefa não fácil, mas também não difícil, porque o próprio Deus fala que as coisas dele não são pesadas, né? Então, que nós possamos estar caminhando com o Senhor dia após dia, cumprindo o que Ele colocou nas nossas mãos, né? Da melhor maneira possível, né? Sabendo que a gente está fazendo para Ele, a gente não está fazendo para o outro, a gente está fazendo para Ele, né? E eu creio que Deus se agrada da gente, né? Eu creio que quando Ele coloca os olhos na gente, Ele espera que a gente corresponda ao olhar dele, né? Que a gente não ignore, né, o que ele deu nas nossas mãos. Era essa missão que eu tinha para passar hoje, né? Era essa lição que eu tinha que entregar para a turma, né? E que Deus possa estar nos abençoando no decorrer do dia. Bom, da minha parte já acabou. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Eu estava falando lá no dia desse, e o tom da conversa era mais o seguinte, que as coisas, o segredo das coisas na nossa vida e dos relacionamentos são simples, né? Esse aí é o segredo das coisas. No quartel, semana passada, eu estava conversando com o Major, que ele é muito mais antigo que eu. E ele começou a falar de algumas pessoas que eram mais antigas que ele. Então, assim, eram coronéis, pessoas que já estavam no comando.
ele falou da percepção dele sobre essas pessoas e eu numa posição inferior. Eu comecei a ficar um pouco desconfortável, né? Porque é como se o chefe falasse do chefe dele sobre você, com você, né? Eu escutando ali, ele se abrindo, falando, e aí chegou um momento que ele falou assim, ele falou do meu chefe, falou de outras pessoas, e um momento ele falou de um determinado capitão que está em cima de mim. Não, você vê fulano de tal, eu até estava falando com o Donato. Ele vai falar com você, você sempre está na posição de descansar, é uma posição de respeito, né? Você vai falar com alguém que é mais antigo que você fica nessa posição. Aí ele falou, você não vê mais ninguém hoje assim, você vê as pessoas de forma desleixada. E aquilo chamou tanto a minha atenção, porque dentre todos os militares que ele conhecia, né, acima e abaixo dele, o que chamou a atenção dele foi o fato daquela pessoa específica, né, daquele capitão, ficar na posição de descansar como se fosse ele. Quer dizer, é uma coisa tão simples, mas que faz tanta diferença e passa uma coisa tão importante que é o respeito, que me chamou a atenção. E depois conversando com e Deus, quando aquele homem falou aquilo, quando eu fui para casa e fiquei pensando depois, é mais ou menos a mesma coisa de a gente com Deus, porque se a gente não acorda às 5 horas da manhã, e eu como humano, e minha esposa também, a gente às vezes erra nisso, a gente não vai fazer uma coisa muito grande, a gente não vai muito longe, se a gente não faz o básico. E é impossível você fazer grandes coisas se você não está fazendo o básico bem feito. Se você não está ficando numa posição de descansar em forma de respeito com uma pessoa mais antiga está falando. E isso reflete tanto na nossa vida, que aí eu vou falar uma coisinha para esses mais jovens aqui. A gente tem a necessidade de tentar se enquadrar, ou ser respeitado, ou ser aceito no meio que a gente se encontra. E isso vai contra o Evangelho, vai contra aqueles princípios básicos que a gente está passando falando hoje de manhã. E a partir do momento que a gente começa a se moldar, ou as pessoas se sentem confortáveis de fazer determinados convites, isso já é um sinal vermelho. Isso já é um sinal vermelho que a gente já não está fazendo básico, que a gente já não está demonstrando no nosso dia a dia e que a gente já está degringolando na fé, a gente já não está fazendo o que a gente tem que fazer. Isso foi uma coisa que Deus está, nesse último mês agora, tem me incomodado muito, né? Porque a gente não pode ser aceito no meio dos Em todos os lugares. carnecedores. A gente não pode. Isso é muito difícil, porque a gente para de ser aceito, a gente para de ser convidado, a gente para de ser... E o que a gente tem que fazer? Eu me perguntava, Deus, se as pessoas não vão gostar de mim, eu vou ser perseguido, e é realmente isso. Vai acontecer isso é inevitável. E a solução que Deus me deu, assim, nesse mês agora que estava passando, é fazer o básico bem feito. É o que eu tinha começado a falar. É você fazer todo o seu serviço de forma que ninguém possa falar nada do seu serviço. É você fazer todas as suas tarefas de forma que ninguém possa falar, oh, ele deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, porque você está deixando de testemunhar o nome de Deus. Você está agindo contra a sua própria pessoa. Então isso é muito importante para a gente. É na escola, é no trabalho, é na faculdade, é na rua, é em todos os lugares. Mas a gente só vai ter força de não rir na hora que alguém contar uma piada se a gente acordar às 5 horas da manhã para orar. Então isso foi uma coisa que falou muito comigo e eu acho que essa lição, de certa forma, foi uma confirmação de Deus, sabe? Porque eu estava calado assim, Deus falando comigo a respeito. Mas é muito difícil. Só quem trabalha, né? Quem tem uma vida já sabe que é difícil. Você ter um testemunho, você ter uma postura, você às vezes ouvir uma piada, saber que as pessoas estão falando de você e você não poder, entre aspas, fazer nada. Né? É. Assim, né? Então, tá bom, senhor. E aí, cara, a primeira semana foi legal, a segunda semana minha sogra chamou pra gente almoçar lá. Ela fez aquele arroz dela que Jesus Cristo. Maravilhoso arroz e feijão dela, cara. E ela fez macarrão pra mim. Cara, minha boca salivava. Ali pra lá, cara. Foi horrível. Sabe, eu queria comer arroz e feijão. Sabe, eu vi o arroz, cara, minha boca salivava. O feijão, então minha boca salivava. E eu comecei a questionar o Senhor por que ele tinha me mandado de arroz e feijão. Eu falei assim, são as coisas básicas da vida que dá sustentação. São as coisas simples da vida que te faz ser quem você é. Não é a carne, não é o que você constrói, mas é aquela coisa básica que está na sua essência,
o arroz e feijão da mamãe e do papai, quando você, né? Aquilo que faz a diferença na sua vida. Então, fortaleça-se no básico, para que você possa ficar forte. Cara, aqui foi muito forte para mim. E isso que o Matheus está falando aqui. Cara, a gente tem que, na simplicidade das coisas, das nossas ações, mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. É uma piada mal feita que você não sorriu, é um vídeo que alguém tentou mostrar para você, eu falei, cara, não quero ver não. É um grupo de pessoas que está fazendo alguma brincadeira, alguma festinha, que não vão te convidar e você não fica chateado porque não te convidaram. Né? Glória a Deus que não convidaram, entende? Quantas vezes aconteceu dentro do quartel, algumas festividades lá? Eu lembro que uma vez o general, era comandante da força, general Gleuber, eu fiz amizade com a esposa dele, hospedado no hotel de trânsito. E aí, na época quem comandava ali o aprontamento era o coronel Boechat. E aí foi liberado lá, serviu uísque, porque o general subiu, não sei o que, foi liberado para servir uísque. E esse uísque a gente adquiriu por doação, e aí os caras queriam mostrar para o general que foi feita uma doação, esse negócio todo, e aí o general tinha levado para mim, até coisa, a esposa dele mandou para mim, uns livros de, de, de gastronomia. A gente gostava muito sobre gastronomia. Ele falou que queria entregar para mim. E aí eu estava no hotel, chamaram lá em cima, esse negócio todo. E aí o coronel Boechat falou assim, ó, você não vai botar um whiskyzinho no copo, não? Eu falei, não, coronel. Pô, no final, eu falei, gosta, depois há 12 anos. Eu falei, não, falei, não vou colocar não. E olha só como é que vai. O subcomandante da MAN na época era o general Barreto, embora hoje não tenha medo. E o general Barreto tinha falado para eles, olha, não adianta você falar para o Alves não vai colocar lá no copo não. Eu falei, agora, se quiser colocar aqui um, um suco de laranja, uma Coca-Cola, tudo bem, mas, bom, então coloca Guaraná. Eu falei, não, se eu colocar Guaraná, ele vai achar que é uísque. Né? E ele sabe que eu sou cristão, a esposa dele sabe que eu sou cristão, também sabe, ele sabe que eu sou cristão. Eu vou colocar isso que testemunho e vou dar. Eu não sabia que o general Barreto, Coronel Barreto, tinha falado que eu não iria colocar, não sabia. E aí então o Coronel Boechat, pô, você coloca, pô, na época era da esquerda. Podia ter colocado, eu falei, não, Coronel, desculpa, mas não vou colocar. Pô, você corre, cara. Não, vou colocar não. Pô, vai pegar roupa, todo mundo com copo de uísque, a moça com suco de laranja, rapaz. Falei, não vou colocar não, cara, me desculpa. Então eu fico fora, eu fico lá no bastidores. Quando o general for entregar para mim o presente lá, eu saio do bastidores, recebo e volto para bastidores. Não preciso ficar perto de vocês aqui. Mandou botar roupa de galo, esse negócio todo. Aí, essa discussãozinha estava perto assim, o Coronel Barreto estava do lado, escutando, porque ele tinha falado que não ia colocar. Aí quando ele estava como subcomandante da MAN, quando eu insisti, que eu pedi permissão para retirar, ele falou assim, eu não falei que o Alves não ia colocar, ou seja, estava tendo uma disputa ali, se eu era servo de Deus ou não, olha só. Fizeram tipo uma aposta, né? Não, mas em suma é isso, Faz a né? diferença. A gente, a verdade é o que eu sempre falo para mim. Eu tenho que chegar num ambiente e fazer a diferença, não ser igual, porque Deus nos chamou para que nós façamos a diferença, não é que sejamos igual, né? Nem que seja necessário a gente ficar isolado, tipo, não ter aquele montão de amiguinhos em nossa volta, mas tipo, a gente é chamado para fazer diferença, porque se o Senhor não tivesse nos chamados para ser a luz do mundo, né? Deus não fala que nós somos a luz do mundo. Então, nós temos que ser. Aí é isso. Obrigada, tá, gente? As crianças vão se apresentar? Apresenta. Eu cheguei no finalzinho ali da aula e mesmo né, mas eu estava falando com ele. É a mesma coisa, mas começaram hoje, e aí cada um conversando ali, feito, tem de pouco, né? Eu falei, eu estava falando sobre a aula, falando sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé é uma história que e aí isso Deus tocou no meu coração, né? Está falando com ele sobre a história de Noé. E Noé, ele ganhou a sua família, né?
E nós? Quem nós temos que ganhar? Às vezes a gente não consegue levar nem a nossa, né? Então, por quê? Muitas das vezes, porque nós não damos exemplo. Porque eu já vi pais, mães falando, reclamando, ah, o meu filho está indo na igreja, mas ele não está obedecendo, mas ele está brigando, né? Então, é através deles também, né? Então, a gente põe essa responsabilidade, até parece assim, pesada, né? Ah, eu tenho que ser exemplo, tenho que ser isso, mas o Senhor nos chama desde pequeno, né? Eles vão aprendendo desde pequeno que eles são o sal dessa terra. Eles vão fazer diferença também. Não porque eles são crianças, ninguém vai olhar, ninguém vai falar, não. Eles vão ser crianças diferentes, mudadas, né? E aí eles começam a ter essa consciência, né? Que eles são o espelho de Cristo. Então, assim, eu escuto falar algumas coisas, e aí eu comecei a ministrar sobre a vida deles, né? Que o Espírito Santo de Deus possa estar conduzindo a vida deles, né? E que eles possam ser exemplo e trazer seus familiares também. Né? Amém, glória a Deus. Vai encerrar. Quer orar pra gente? Encerrar? Amém, Deus. Eterno Deus Todo-Poderoso, Sim, Deus. nós queremos, ó Pai, nos colocar diante da presença, pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos dias, ó Pai, no nome de Jesus. E certo desse perdão, Senhor, nós agora, Pai, queremos abrir um canal de oração entre nós e o Senhor, ó Pai, te agradecendo, ó Deus, te louvando e bendizendo, por essa escola dominical maravilhosa, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, que tem ministrado e falado ao nosso coração, ó Pai, no nome de Jesus. Que esse conhecimento venha ser escrito nas tábuas do nosso coração, firmemente, ó Pai, uma tinta que não se apaga, Senhor, no nome de Jesus. Pai, possamos praticar e viver essas palavras tão maravilhosas que nos guia para caminho do céu, Senhor, no nome de Jesus. Eu peço a Tua Deus Todo-Poderoso, que hoje, nessa noite, seja um culto impactante da Sua presença, Em no nome nome de de Jesus. Jesus. Que nós venhamos a ser reconhecidos pelo Senhor quando o Senhor olhar para nós como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, ó Pai. Que o nosso louvor, que a nossa adoração, chegue ao Senhor como cheiro suave às Tuas narinas, ó Pai, no nome de Em nome Jesus. de Jesus. Que hoje seja noite de conversão de alma, que hoje seja noite de restauração, Senhor, de lares, no nome de Jesus. Que hoje seja noite de rever os conceitos do Todo-Poderoso e almas se renderem aos Teus pés, ó Pai. Não só se renderem, mas permanecerem na Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Dá um dia abençoado na Tua presença, no nome de Jesus Cristo. E assim nós te agradecemos, ó Pai, por esse tão grande ensinamento que foi ministrado aos nossos corações, ó Pai. Assim nós te pedimos, te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.